gente, tudo bom? Bom, como é que passaram de ontem para hoje? Tudo bem aí? Tudo tranquilo? Eu deixei para vocês uma tarefinha ontem, que eu não sei até se ficou o meu áudio ali e tal, mas tinha a tarefinha que era a página 3 até a 5 do Activity Book, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou corrigir com vocês depois, tá? Porque ela tem tudo a ver, na realidade é uma revisão até aqui, dessa ideia do Simple Present e tal, e que eu vou continuar falando, né? A gente foi falando de futebol, tudo, mas envolve o Simple Present. Então, essa página de 3 a 5 eu vou corrigir com vocês depois, tá? No final dessa aula, espero que dê tempo depois pra gente corrigir, ok? Vamos lá, a gente vai começar na página 13 hoje, pensa no livro agora no book. Vamos ao Simple Present. Alguém vai pensar, opa, Simple Present aí, agora a gente vai pensar na afirmativa, tá? Não trabalharemos com negativa e interrogativa hoje, somente afirmativa. Eu vou deixar o verb to be de lado um pouco e pensar no Simple Present sozinho, ele. Como assim? Olha ali na tela então. Quando que eu uso? Se vocês quiserem, eu tô na página 13, tá? Vou acompanhando na página 13 e vou adicionando algumas coisas extras aqui nesses slides. Então, assim, quando usar esse Simple Present, afinal? O Simple Present é um tempo verbal utilizado para indicar ações habituais. É o meu cotidiano, é o que eu faço todo dia, tá? O que está acontecendo no presente. Além disso, ele é usado para expressar verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências. Então, assim, por vezes, as frases do Simple Present, eles vão apresentar também expressões de tempo, que são os advérbios. Essa parte de advérbios a gente vai ver na próxima semana, na semana que vem, na quinta-feira, eu vou trabalhar com a ideia de advérbios, de frequency adverbs, tá? Mas só na semana que vem. Então, hoje eu vou ficar nessa ideia do Simple Present, da afirmativa, e falar sobre o teu cotidiano, tá? Na outra semana também, a gente vai começar a trabalhar a ideia do nosso... uma rotina, vamos criar a nossa rotina, a gente vai assistir a rotina de outras pessoas também. Mas essa introdução hoje é bem mais gramatical, tá? A próxima tela que a gente tem é o seguinte. O que eu quero que vocês visualizem, uma coisa que vai ficar sempre na mente de vocês, tá? As regras do presente, do Simple Present, tá? Que é o seguinte, a conjugação do Simple Present, ela vai variar de acordo com a pessoa que está falando. Então, em inglês, não é tão difícil quanto o português, quando a gente vai conjugar um verbo, né? Mas em inglês tem uma pequena modificação quando se trata de Simple Present. Eu tenho, por exemplo, ali um verbo work na tela, que é o trabalhar ou funcionar, também, né? Working, something, working, alguma coisa está funcionando, né? Para visualizar isso, todos os sujeitos, e eu quero que vocês percebam a modificação que existe apenas nas frases afirmativas. Ou seja, Simple Present, estou falando do meu cotidiano, estou falando de forma afirmativa. Quando eu estiver diante de 3 sujeitos, apenas os 3, he, she e it, o ele, o ela e o ele para coisa em animal, tá? Eu vou ter uma modificação no meu verbo. É isso que está mostrando ali. Eu digo, I work at unificado, eu trabalho no unificado. Mas eu vou dizer, Ademir, he works at unificado. Ele trabalha no unificado, ok? She works, ela trabalha, e eu vou dizer it works well. Isso funciona bem, esse sistema de gravação de aula. Funciona bem, it works well, vai funcionar bem. Tá funcionando no seu cotidiano. Então, isso que a gente tem ali, a ideia da terceira pessoa. O próximo slide que a gente aparece, que mostra ali pra gente, é o seguinte, essa regra do Simple Present, tá? Que é o seguinte, como eu falei pra vocês, pode-se dizer que para conjugar o presente simples, né, o Simple Present, basta usar, então, o verbo sem o to, tá? E tomar cuidado com os seguintes pronomes, o he, o she e o it,
Porque I, you, we e they, eu simplesmente conjugo I work, you work, they work, you eat pizza every week e assim vai. Agora, quando eu pensar em he, she, it, como diz ali embaixo, terceira pessoa do singular, todos eles vão ter que fazer uma modificação. E aí é que tá. Essa modificação tem regras, tá? Não é simplesmente acrescentar um S. É acrescentar um S pelo som, assim. A gente fala, he works, she studies, she goes. Mas quando eu falo, tu não tá percebendo que o go não usou algo além do S, she studies usou algo além do S. Parece que é tudo um som de S, mas na realidade não é. A escrita você vai ter que cuidar. Olha ali o próximo. Eu vou perceber então a primeira terminação que eu tenho que prestar atenção, tá? É quando eu precisar usar, por exemplo, ES no final do verbo. Quando eu te falei she goes, ela vai, eu tenho uma terminação do go que é o. Então eu tenho toda a terminação O, Z, SS, CH, SH e X. Eu não vou acrescentar só S, eu vou acrescentar ES. É por isso que fala ali, ó, to teach, ensinar. She teaches English. Ela ensina inglês. He watches Netflix every night. He pushes. Ele empurra. He pushes his car in the morning. Cara, ele empurra o carro de manhã para pegar, porque senão não funciona. So, pushes. Kiss. She kisses her son every night when she puts him to sleep on bed. Então, eu tenho aqui a necessidade de colocar ES porque termina kisses com SS. She goes to school. Ela vai para a escola. He fixes the car. Ele conserta o carro. Or she fixes anything. Ela conserta qualquer coisa. Ela também sabe consertar. Não só ele, né? Então, she fixes. Todas essas terminações aqui de O, Z, SS, CH, SH e X acrescentam o ES. Na hora de falar é fácil. She goes. Mas na hora de escrever, tu vai ter que saber que é um ES que vai ali. Vamos para o próximo. A outra regra que eu tenho é o Y. Eu tenho que cuidar, tá? Porque o Y tem dois detalhezinhos. Primeiro, tu tem que perceber quem é que está antes desse Y. Ok? Então, assim, ó, eu vou ter fry, de fritar. Fly, voar. Study and worry, de se preocupar, tá? Eu quero que vocês percebam que todos esses ali, antes do Y, você tem uma consoante. Então, quando esse Y for precedido de consoante, é uma regra. Significa que eu vou tirar esse Y, drop, tá? Joga ele fora. And add, e adiciona quem? IES. So, drop o I, tira fora o Y, and add IES. Tu vai adicionar o IES. Por isso que vai ficar she fries, ela frita. He flies, or it flies, the bird flies, o pássaro voa. She studies a lot for the tests, ela estuda muito para os testes. And my mother worries about me. Então, minha mãe se preocupa comigo. Eu estou aí, tirando o Y, acrescento o IES. Por quê? Porque antes do Y eu tenho uma consoante. Porém, olha lá na outra. Se antes desse Y tiver uma vogal, oi, quem são? Oi, quais são as vogais? Vocês estão rindo, mas esses tempos aí eu estava dando uma aula e a pessoa perguntou, quais são as vogais? A, E, I, O, U, essas são as vogais, tá? Então, antes do Y, se tem uma vogal, regra geral, cara, só libera o S aí. I say, she says. Many things. Ela diz muitas coisas. I play, eu jogo. I play volleyball every evening.
Eu jogo voleibol todas as noites, tá? He plays, ele joga. He plays with us, ele joga conosco, tá? Então, acrescento S, porque a regra é frase afirmativa no presente simples que tiver diante de he, she ou it. E aí tem um detalhe, não é só he, pode ser the teacher, é ele. Maria é she. My sister é she. Então, quando eu tiver esses sujeitos, o he, she ou it, my dog é it. Esses sujeitos eu vou acrescentar um S. Tem que modificar o verbo. Só que tu tem que cuidar na hora de escrever com Y, tá? Cuida, ok? Olha os exemplos que eu tenho para você ali. Esse aqui eu tirei da apostila, da página 13. Aí eu quero que você leia e perceba então o que eu falo. Cassie and Joy play volleyball on weekends. Eu estou falando em eles. They play. Não há modificação. Eles jogam. Esse é o cotidiano deles. Todo final de semana eles jogam. I play soccer every day. Eu jogo futebol todos os dias. Isso não é mais verdade atualmente. Mas quando eu estava no colégio, no Fundamental 2, eu jogava futebol. Sim, eu jogava. Com certeza. E escola de freira, hein, gente? Jogávamos. Tinha o time das meninas e tinha time... a gente jogava semanalmente. Se quebrava inteira, mas jogava pra caramba. Joe plays table tennis on Mondays. O Joe é he, é ele. É igual substituir. He plays table tennis on Mondays. É o cotidiano dele, é a rotina. Segunda-feira tá lá no cronograma, jogar tênis. Cassie never plays table tennis. E a Cassie nunca joga tênis de mesa. Eu tenho a ideia de tempo aparecendo. E aqui fica com vocês as regras, tá? Reparem muito nessas regras que vai ficar aqui, mas ela aparece também lá no Activity Book, também aparece, tá? Mas eu resolvi deixar aqui para vocês. Então fica só, isso foi um resumo aqui eu tenho, tá? Das regras. Rules, eu tenho o S, regra geral. I work, she works. I dance, she dances. Terminações, SS, SH, CH, X, acrescenta o ES. Tá faltando o O ali também, tá? Tem o O, goes, né? E verbos terminados em Y, cuidado, 2 casos. Tem consoante antes ou tem vogal? Se tiver a vogal, tranquilo, só estica o S. Mas se tiver consoante, para tudo, cara. Tira esse Y, drop it, coloca lá, add. Vai adicionar quem? IES. Ok? Próxima tela que a gente tem, então, exemplos. Tá? Deixei alguns exemplos para vocês, que a gente vai fazer os exercícios. Quero que vocês tenham bastante exemplos ali. O exemplo é, I live in Brazil. I live in Brazil. Normal. You always arrive late. Você sempre chega tarde. Eu tô falando do cotidiano. Não tem modificação no verbo nenhuma. Por quê? I e you não tem modificação. They prefer Italian food. Esse é um gosto deles. Eles preferem a comida italiana. We like to go to the beach during the week. Nós gostamos de ir para a praia no final de semana. Então, eu estou falando de cotidiano, preferência, sentimentos, Isso aí é cotidiano, é a tua vida, é o teu hábito. Eu, você, eles, nós. Tá? Agora, quando eu mudar, e olha lá agora que eu vou mudar. Para he, she, it, para tudo, porque tem que ter modificação. Por isso que eu coloquei esses exemplos coloridos, destacados aqui. Com ele, he teaches Spanish. He goes to the gym. Ele vai para academia, gente, on weekends, nos finais de semana. Eu tenho cotidiano, é a vida dele. Eu tenho she watches TV every day. Ela gosta de assistir a novela antes era a novela da Carminha, agora ela assiste, sei lá, uma novela que tá passando aí. Aquela com a Mariana Rui Barbosa, né? A Ruivinha, aquela lá do Totalmente Demais. É aquela que tem o concurso e de beleza, tal, aquela coisa. Ela assiste, deixa ela assistir todo dia. Ela assiste aquela novela, deixa se ela quer, o cotidiano dela. She watches. She always kisses her grandma before leaving. Ela sempre beija a avó antes de partir. Mentira, ela não tá fazendo isso agora, porque tá na quarentena e a gente não tá beijando ninguém, tá? Mas ela costumava fazer isso.
She fixes her car by herself. Gente, ela conserta o carro sozinha. Sim, ela sabe, tá? Ela consegue. O que tem? Não pode entender de mecânica, mulher, então? Claro que pode. Segura essa. Ela sabe. It pushes the door when it wants to get in. Então, ele empurra a porta quando ele quer entrar. O cachorro faz isso, ele é muito esperto. É ele, é um it. Eu poderia chamar de he, o meu cachorro, posso chamar, não tem problema. Ou ela, she, mas eu quis colocar ali um meio para lembrar que tipo, o animal também vai variar. E eu coloquei S por quê? Porque tem SH, pushes. He fixes. She fixes. She kisses. She watches. Yes. Estica esse som de S aí. Próxima lá então. Vamos ver se vocês sabem do que eu tô falando. Página 13. Vamos ver o exercício? A frase é o seguinte. The sentence show habitual action in the present. Ongoing activity. Ongoing activity é situação em que está continuando, tá? Ongoing activities. É tipo ING, entendeu? Completed actions in the past. O simple present representa o quê? 1, 2 ou 3? 1. Ação habitual. Coisas do presente, do cotidiano. É o que eu estou te falando. The sentences are in the... Essas frases todas de exemplo ali, elas estão em que formato? Interrogative. Oi? Negative. Eu estou negando o que ali? Tá? E affirmative. Quais são das três? Qual é a certa? Affirmative form. Eu tô falando de simple present, tô falando da forma afirmativa. Falei pra vocês lá no primeiro slide. Acorda aí. Opa, tem alguém babando, hein? Eu vi isso aí. Acorda. Vamos lá. The verb takes an S. Em qual forma eu vou colocar um S? Ou seja, o som do S, ou IES, ES, diante de quais sujeitos? Apenas em he, she, it. Segura essa. Tu não pode esquecer, é pro resto da tua vida. Entendeu? Próxima. Vamos lá então. Complete the paragraph. Eu tenho um parágrafo a ser preenchido. Está aqui na apostila. Então vamos preencher the boxes. Eu vou falar o seguinte. We use the. A gente está falando do quê? We use the simple present. Eu estou falando de simple present, né, gente? Simple present to talk about facts or things that are generally true. São esses fatos que são geralmente verdadeiros, são fatos e coisas do teu cotidiano. And as coisas habituais, ações habituais do teu presente. In que tipos de frases nós usamos o infinitivo sem o to? Que tipo de frase? Affirmative statements. Só estou falando de frase afirmativa. A gente vai usar o verbo sem o to. No caso de I, you and we, and, quem mais? They. No caso de I, you, we e they, tá? Eu só vou usar o verbo, sujeito, o verbo, sem nada. Perfeito. Sem o to, I work, they work, normal. Agora, com o, ou as, né? Com as terceiras pessoas do singular, que é o he, she, it, tá? The verb usually takes an. O que vai acontecer? Vamos lá? Vamos lá? Vai acrescentar, então, um S. Isso é regra geral. Terceira pessoa do singular vai acrescentar um S. Regra geral. Tu não vai esquecer que se tiver um Y, tu vai ter que tirar o Y. Vai botar IS. Cuidado, mas só quando o Y tiver precedente de... Volta na regra e vê. Terminação tipo O, goes. I do. Pilares. Eu faço pilates. She does. Ela faz pilates. I go to Beira Rio to take a walk. Eu vou para Beira Rio para caminhar. She goes. Ela vai. Usando a máscara. Yes, wearing, of course, the mask. Ok? Próximo, então. Fica com vocês ali. Agora que vocês já conhecem as regras, eu quero ver se tu vai entender como fazer, então, com essa table.
Eu tenho essa table. A table diz, olha ali na table. Olha, visualiza. Visualiza. Eu tô lá na página 14, só para tu entender, tá? Tô na página 14. Eu quero que tu pegue todos esses verbos aqui e faça de conta que tem um she na frente deles. She. I whistle. Eu apito o jogo. Ela vai apitar o jogo. She, como é que eu vou fazer se eu tô diante de she? O que acontece? Eu tenho uma terminação E, não tenho nem. O que acontece? Eu simplesmente... Tem regra de terminação E? Não, eu tenho regra de terminação Y e regra de terminação O, X, SS, SH, CH e Z. Então, eu simplesmente vou fazer o quê? Vai lá no whistle. Whistles! Só vai apitar o jogo, gente. Só acrescenta um S. I do Pilates. She does Pilates. Ela faz Pilates. I fix my car. Eu conserto meu carro. He. O que ele faz? He fixes. Ele conserta. Por que eu botei S? Porque termina com X. I kick. Eu vou te chutar. E aí, tu vai dizer o quê? She kicks. Ela chuta. Só acrescento S, gente, a terminação K. Só põe o S. Hit. Vai bater na mesa. He hits. Olha a batida. Então, win, vamos ganhar. She, ela vence, ela ganha. She wins the games she plays. Ela ganha, ela vence jogos que ela joga. E aí? Trashes. O que a gente vai ter? Tá violento essa atividade hoje, falando em surra. Vai dar surra em quem, hein? Naquele que não fizer a tarefa. Vamos lá. Trash. Trashes. Por que ela colocou ES agora? Porque a terminação é SH, gente. SHES. Miss. Eu sinto falta de vocês. Vai ser I miss. She misses. Ela sente falta de vocês. Ela sente saudade. Tá? Commit. A gente tem aqui, o commit pode ser no sentido de cometer mesmo, tá? Aparece lá, página 14. Tá seguindo? Tá fazendo? A pessoa se compromete ou a pessoa comete algum erro. She commits. Simplesmente um S. E o último com Y, cuidado com o apply. O apply pode ser até aplicar uma pomada, tá? Pode ser. O apply for a job, se candidatar também, tá? Então, aqui, o apply, eu tenho antes do Y, eu tenho consoante. Gente, se tem consoante antes, o que eu tenho que fazer? Drop Y, tira esse Y. E vou acrescentar o quê? Vai lá em IES. Ok? Vamos para o próximo. Então, eu quero que você faça o seguinte, test yourself. Eu vou deixar, então, esse test yourself, página 15, número 5, para você fazer agora. Vai fazendo, de tarefa. Depois eu vou corrigir com você, tá? E também, lá no Activity Book, eu vou deixar a página 3, número 4, tá? Porque eu vou corrigir tudo depois isso ali. Lembra que eu tinha que corrigir da 3 a 5 ainda? Eu quero que você volte lá e veja se você fez o número 4 da página 3, que aí eu vou corrigir tudo no início agora da próxima aula, tá? Na próxima semana eu vou corrigir da 3 a 5 e essa página também que eu tô deixando de tarefa para vocês, tá? Esse aqui foi o Simple Present, então, que a gente fez. Semana que vem a gente vai fazer o Frequency Adverbs, que a gente continua dentro do Simple Present, só que aí a gente vai mostrando alguns detalhes, né, dele, tá? Então eu quero que você faça essa tarefinha aí. Ok? See you next week. Bye!